Amigos, bom dia. Todos os sábados no KSSF para estudar Evangelho, além das outras oportunidades que temos aqui, como escolas, palestras públicas, etc. Sem sombra de dúvida, esse sábado ele é especial, como já a nossa companheira que nos precedeu já nos informou, e também porque hoje um grande trabalhador do Cristo completa 91 anos. Então, nas suas preces, lembre-se de Divaldo Pereira Franco, que, sem sombra de dúvida, é uma verdadeira estrela em relação a levar a doutrina para o mundo todo nas suas palestras, nos seus livros e nos seus exemplos de trabalho, quando eles, em relação à adoção, só tem hoje 600 filhos adotivos, o que não é para qualquer um, não é verdade? E completa 91 anos, cheio de energia, podendo trabalhar e, se Deus quiser, nós teremos ainda ele propagando a doutrina durante muito mais tempo. Muito bem, esse nosso capítulo 16, conforme já foi anunciado, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos ver os três itens: utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria e desigualdade das riquezas. Lembrando que a questão do Mamon, ele, na verdade, não é uma entidade, não é? Ele é literalmente a palavra, uma transliteração da palavra hebraica que quer dizer dinheiro, ganância, riqueza. Algumas configurações colocam-no como uma entidade, mas isso não é real. É esta relação que Jesus fazia: não se pode servir a Deus e a riqueza. Claro que, evidentemente, sem qualquer desprezo em relação a ela, porque sem ela, como é que nós estaríamos em relação no mundo? Existem parâmetros que Jesus deixa bem claro. Mas todos nós, se formos analisar, todos nós somos criaturas muito ricas. Todos nós, sem exceção. Até porque nós somos todos providos de talentos. E, para isso, nós trouxemos, então, como o próprio capítulo estimula o estudo, a parábola dos talentos, que nós encontramos em Mateus, no capítulo 25, do versículo ou parágrafo de 14 a 30. Essa parábola dos talentos, o talento era uma moeda utilizada na época de Jesus. Era de alto valor, equivaleria hoje a mais ou menos cada talento a $15 mil. Então, Jesus utiliza-se de parábolas, porque a parábola, na realidade, como mestre que ele era, aliás, foi o único título que ele aceitou, a condição de rabi ou de mestre. Naturalmente, ele utilizava-se de técnicas para ensinar os adultos. Nós sabemos que aqueles que trabalham na área da educação, quando a criança, nós estamos trabalhando com as crianças, a criança se dispersa rapidamente, o educador, a educadora percebe. Para o adulto, não. O adulto, todos nós, temos muitas riquezas de informações, de experiências nesta existência e também, claro, não é? Temos que considerar as existências anteriores e os períodos que estivemos na dimensão espiritual. Tudo isso nos compõe como um todo. E, às vezes, uma palavra é um gatilho para nos tirar da atenção do que está sendo dito ou apresentado. Vamos, então, até aquela experiência ou aquele conhecimento, e, quando voltamos, o assunto já correu muito para frente. Por isso que Jesus, uma das técnicas eram as parábolas. A parábola é uma historinha com fundamento espiritual, aonde, às vezes, num processo de educação, numa metodologia educativa, a pessoa sai com muito pouca informação, por às vezes, não entender o assunto, vários gatilhos que levam ela até determinados pontos que nós já nos referimos, mas a historinha fica gravada. E essa é uma das técnicas que Jesus se utilizava. A parábola dos talentos, ou então essa historinha sobre os talentos, é que um rico senhor, sintetizando bastante ela, chamou os 3 de seus funcionários e deu para um 5 talentos, para outro 2 e para o terceiro 1. E disse: quando eu vou sair de viagem, quando eu voltar, vocês vão ter que dar conta, né, do patrimônio que eu estou entregando. Viajou, quando voltou, chamou aquele que tinha entregue 5 e ele disse: o senhor me entregou 5, estão aqui os seus 5 e eu fiz vários investimentos, a bolsa estava muito boa, etc., coisa do gênero, estão aqui mais 5. E o senhor ficou muito feliz e disse: você vai gozar da felicidade junto
a minha pessoa. O segundo, que tinha recebido 2, disse, eu também fiz bons investimentos, estão os seus 2 que o senhor me entregou e mais 2 que eu consegui com esses resultados. Então o senhor se deu por muito feliz e também coloca-o ao lado para que ele goze da felicidade do seu Senhor. Veja que a relação é das pessoas e o Senhor, na verdade, é Deus. E Jesus vai fazendo esta relação. Aí ele chama o terceiro, e o terceiro, que tinha recebido 1, interessante notar que cada um com as suas capacidades de administração. Então entregou, ele chama este que ele entregou 1, e o cidadão disse assim, eu sei que o senhor é muito justo, muito correto, e que o senhor colhe aonde não plantou. Então eu, com medo, escondi o teu talento, e estou aqui te devolvendo o que te pertence. E o senhor não gostou do resultado. Ele disse, você é um mau servo. Você devia ter deixado o meu dinheiro, o meu talento, com os banqueiros. Já existiam na época, para se ter uma ideia, porque eles me entregariam com juros e correção. Então, como você negligenciou a oportunidade dos investimentos, pois para você vai ser reservado o choro e o ranger de dentes. Não vai trilhar comigo esse caminho de felicidade. Na realidade, somos nós diante da vida. Chegamos, todos nós, como dissemos, somos ricos nos talentos que nós temos potencializados no espírito. Quais são esses talentos ou essas riquezas? As questões relacionadas ao amor, à amizade, ao respeito, ao carinho e todos os outros aspectos que se constituem virtudes nossas que podem ser trabalhadas com um investimento no exercício constante e regular, para que nós não entreguemos pura e simplesmente ao Senhor, mas valorizemos o patrimônio que recebemos dele. Então, as riquezas não começam efetivamente naquilo que nós possamos adquirir ou ter em mãos pelos resultados e sucesso do trabalho. Que isso faz parte da sociedade, evidentemente. Não é? Sem movimentação na economia, como é que nós viveríamos? Como nós estaríamos em matéria de tecnologia, das demais ciências, etc. Como é que seria a nossa vida? Por isso é necessário entender que todos nós, independente da condição que nós aportamos no planeta, da experiência que estejamos vivenciando em relação à questão social, todos nós já somos providos de uma riqueza que é exatamente aquela que Jesus vai tratar sobre o fato de que nós precisamos acumular tesouros nos céus, que não é um local. Não é? Esses céus, o reino dos céus, dito pelo próprio mestre, ele está dentro de nós. Então, ele se refere exatamente ao exercício dessas qualidades, desses talentos, dessa riqueza em nós, para que ela seja, de fato, o patrimônio que não atraça, não corrói e o ladrão não rouba. Né? E que é, de fato, a questão que Emmanuel vai abordar de uma forma bastante simples e significativa. É a bondade que nós fazemos, ou seja, o bem que nós praticamos, diz Emmanuel, é o nosso advogado em toda parte. Significa que dele também, de Emmanuel, a colocação, o ensinamento de que, antes de nós termos toda a fé do mundo, que nós sejamos bons primeiro. Independente de estarmos relacionados a qualquer estrutura espiritualista, religiosa, etc. É o bem pelo bem. Por isso, não dá para nós não aceitarmos que temos um patrimônio divino em nossas mãos e que podemos nos surpreender no exercício deles. Então, como é que a gente vai lidar com esses dons que nós recebemos, com as oportunidades da vida, das bênçãos de Deus e a riqueza, não poderia se enquadrar aqui, a riqueza agora efetivamente material, e a gente vai ver, então, um pouco da utilidade providencial dela. Como é que nós podemos utilizar? Algumas colocações do tipo, seria ela uma fonte de perdição absoluta? A questão do indivíduo possuí-la ligaria o indivíduo mais à terra do que ao céu, o céu na questão das coisas espirituais? E se nós abolíssemos e condenássemos os aspectos da riqueza, como é que seria a nossa situação em relação ao planeta? Não seria condenar, por exemplo, a lei do trabalho, o esforço, o progresso que ela pode proporcionar para cada um de nós?
né? E não é individual, mas é em matéria coletiva. O ponto todo é como é que nós podemos utilizá-la. Aí está. Porque o dinheiro, se nós formos olhar, especificamente quando nós falamos desses talentos, se nós formos utilizar, ele não é nem bom nem mau. Não é? Ele não tem uma característica. Nós é que vamos direcioná-lo para os aspectos positivos e negativos. O mesmo dinheiro que produz a vacina produz um míssil que mata. O mesmo dinheiro que, de repente, em excesso na mão de alguns, faz com que a criatura se perca completamente, é exatamente o veículo, por vezes, né, da cura, do trabalho em favor daquele que tem maior necessidade. Não se trata, então, de que ele seja mal em relação a que se coloca. Porque, na verdade, esses estímulos de que o rico não entraria no reino dos céus, né? As situações voltadas para os aspectos de colocar criaturas em melhor posição social numa situação difícil para que fosse rejeitada, foi muito utilizado por criaturas que viviam, né? Conseguiam viver, enquanto outras tentavam sobreviver. E na tentativa da sobrevivência, o número era gigantesco. Se nós colocássemos os números atuais em relação à condição, não é, proporcionalmente ao período que Jesus passa no planeta, seria para todos nós uma surpresa gigantesca. Nós temos hoje pouco mais de 7 bilhões de habitantes, dos quais 1 bilhão deles vive na miséria. É miséria, não é pobreza. Se nós fôssemos colocar os números na época de Jesus, nós teríamos uma inversão nesses números. Nós teríamos 1 bilhão vivendo decentemente contra 6 bilhões em miséria. Essa era a proporção em relação às questões da época do Cristo. Poucas pessoas viviam e o restante tentava sobreviver. E eram ainda expoliados. As questões das guerras de conquista aconteciam com regularidade, como nós sabemos. O próprio Cristo estava numa terra conquistada pelos romanos, que literalmente expoliavam os conquistados, né? O conquistador expoliava. Não só o conquistador, como também o próprio governo local, que também tomava do indivíduo, né, colocava cargas de impostos absurdas. Então, o indivíduo vivia produzindo, mas, mesmo assim, ele vivia na miséria, né, ou na linha próxima da miséria. Então, vejamos o quanto todos esses aspectos, apesar das distorções acontecidas na relação da utilização dos recursos, nos favoreceram em matéria de qualidade de vida, não é? Inclusive não só a qualidade, dando-nos longevidade, que são conquistas incríveis. Não é só na Califórnia, nós temos falando só dos Estados Unidos, né? Porque se formos falar do Japão, é um absurdo, o número exponencialmente muito maior. Na Califórnia, nós temos 23 mil centenários. Significa dizer o seguinte: a qualidade de vida para um indivíduo que chega aos 100 anos. Aliás, biologicamente, todos nós estamos capacitados, segundo a biologia, a chegarmos a 125 ou até mesmo a 130 anos. Não é uma beleza isso? Se tivermos biólogos ou biólogas aqui, são informações que não são atuais, já são de mais de uma década, provavelmente. Então, talvez nós tenhamos aqui longevos para 125, 130 anos. E o que é interessante, chegar nessa faixa etária sabendo quem você é. Não é? Sem saber que você é, não vale a pena. Na verdade, eu não sei se eu sou uma pessoa ou uma salsicha, então não vale a pena. Mas e alguns aspectos são interessantes, porque já narramos aqui em outra oportunidade, talvez você se recorde, de uma senhora em Minas, não é? Porque o mineiro vive bem, né? Vive bastante, é uma coisa impressionante. Aí ele, com aquela tranquilidade dele, é um exemplo para todos nós, não é verdade? Foram entrevistar uma senhora com 114 anos em Minas e perguntaram para ela qual era o segredo. Ela disse: eu sou feliz. Com 114 anos. Então, olha que beleza, não é? Quer mais riqueza do que isso? Ou seja, e que a riqueza patrocinou que a situação... Claro, então, por que nós fizemos aquela relação de pessoas, etc., e levamos para a época de Jesus? Porque, na realidade, era muito interessante
fazer um trabalho do tipo: se você for doente, enfermo, miserável, etc., Deus gosta de você. É inteligente, não é verdade? É inteligente, mas não é justo. Não é? Poderia ser até moral, não é verdade? Estar instituído em leis, mas o fato de ser moral não é ético. Não é verdade? Que existe diferença entre moral e ética. Por isso, como é que a gente pode bem utilizá-la? Promover o bem-estar e o progresso da ciência, dos conhecimentos tecnológicos, médicos, proporcionar condições de trabalho, enfim, a satisfação das necessidades materiais do maior número possível de indivíduos. Vamos buscar na história alguns aspectos que o dinheiro, não é, que a fortuna bem direcionada foi capaz de produzir. Telescópio, que começa com Galileu, não é? A questão do microscópio com Anton Leeuwenhoek, a questão tudo isso exige dinheiro para investir, do aeróstato, dos irmãos Montgolfier, a máquina a vapor. Olha, tudo isso foram questões de investimentos. As viagens do James Cook, que foram patrocinados. A própria medicina, nesse quadro de Rembrandt, se lembrando da questão das pesquisas a serem realizadas, e tudo aquilo que se relaciona com a nossa existência atual. Você tem um aparelhinho, hoje, no seu bolso, que dificilmente você imaginaria viver sem ele a partir de agora. Não é verdade? Para o seu trabalho. Não apenas questões de lazer, para o seu trabalho. Não é uma realidade? Você tem o seu trabalho, os seus resultados, etc., na mão, a qualquer momento, onde nós nos encontrarmos, etc. O celular revolucionou o mundo de uma maneira. E nunca é uma ferramenta que é interessante, né? Como nós vamos vendo como a sabedoria divina atua sem que nós nos apercebamos dos recursos que são utilizados. Eles acabam nos conectando com criaturas de locais que nós jamais poderíamos imaginar. Não é verdade? Ao mesmo tempo que as pessoas, não é generalizando, não sabem utilizá-lo, porque por vezes, cria um processo de alienação do mundo, ele não está para nós nos alienarmos, ele está para nós nos aproximarmos. Então, de novo, é uma questão de saber utilizar o recurso. Não é verdade? É saber utilizar-se dos recursos que nos são oferecidos, como a própria riqueza em si. É o recurso, é o talento que nos é oferecido e nós podemos, então, né, utilizando, tendo consciência, mantendo as questões éticas, nós podemos utilizá-la bem, não somente em nosso favor, mas em favor do semelhante. E ela pode, ao mesmo tempo, ser o supremo excitante de egoísmo, do orgulho, da vaidade. Por isso a dificuldade da prova. Mas se a dificuldade da prova é ser milionário, ser miserável também é. Ou seja, as questões, se um leva o indivíduo ao orgulho, à vaidade, etc., a outra leva à revolta. E as questões, então, são novamente de administração do espírito que está passando pela experiência. E, evidentemente, esses aspectos distorsivos que o ser humano implementa nele mesmo, porque não é Deus que faz isso para ninguém, porque o Senhor da vida nos ama integralmente. Não é? Então, nós é que proporcionamos essas experiências e pelo nosso livre-arbítrio, criamos essas distorções que nós encontramos, não é? Ainda hoje, infelizmente, nesse 1 bilhão de criaturas recentemente aqui referenciado. Mas, na realidade, essas distorções acabam sendo, para o indivíduo, elementos de prova. Era necessário passar por isso? Não necessariamente. Mas, dado que as distorções acontecem porque os espíritos que aqui se encontram reencarnados são espíritos em evolução. São espíritos que estão em aprendizado. E pessoas que estão em evolução, em aprendizado, que estão cursando a escola ainda, não se pode exigir, não é, de criaturas que estejam nas primeiras fases escolares o conhecimento de um PhD. Então, é proporcional à situação. E, naturalmente, o Kardec vai abordar o assunto, sim, com sabedoria, dizendo, com certeza, o homem tem por missão trabalhar
para o desenvolvimento material do globo. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo. É preciso aumentar a produção para alimentar essa população. Veja que há coerência sobre uma coisa e outra. Se a produção numa região for insuficiente, deve-se buscá-la noutra, tornar mais rápidas as comunicações. Nós estamos falando de um texto escrito no Livro dos Espíritos há 161 anos atrás. Você veja que era uma criatura de visão e jamais teria desprezado os recursos que nos são oferecidos por Deus. Continua ele dizendo o seguinte: sem a riqueza, o primeiro meio de execução, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. Não é fantástico? Porque, no final das contas, as criaturas são estimuladas e é a possibilidade de nós podermos fazer os investimentos adequados. Se tudo isso vem sendo feito, a pergunta que se faz é o que falta. E, olha, nós rodamos e voltamos a exatos 2000 anos atrás. No ensinamento do Evangelho que estudamos hoje, e na relação com o próprio Cristo, de que fora da caridade, caridade como amor, não há salvação do indivíduo, não há administração coerente, a começar da própria vida. Aí o restante é mera projeção. Se eu não me amo, os recursos que possam estar em minhas mãos serão colocados de maneira exatamente corrompidas pelo fato de eu não me amar. Porque se eu não tenho esse exercício em mim, como é que eu posso dar para o outro aquilo que eu não tenho? Não é verdade? Então eu vou acabar utilizando desses recursos de maneira equivocada. Por isso que às vezes a gente se espanta, né, em verificar que um tanque de guerra produzido no Brasil conseguiria alimentar, dar moradia e condições de vida a cerca de 10.000 famílias por um ano. Veja quanto custa um avião caça. Veja quanto custa um míssil. Ao mesmo tempo que vemos esses exageros, nós vemos o dinheiro sendo bem aplicado. Hoje acaba de ser lançado, né, às 7 horas ou 7 horas da manhã, a sonda InSight, que custou 829 milhões de dólares, que vai chegar em Marte e vai operar durante 2 anos pesquisas no solo marciano, enquanto 2 satélites de nome Marco, pequenos, vão orbitar Marte para auxiliar na transmissão das pesquisas sendo feitas pela sonda. Essa é a beleza do talento, da inteligência do ser humano, da riqueza das criaturas, em colocar um veículo totalmente automatizado num outro planeta a 480 milhões de quilômetros. A gente colocou em quilômetros, não em milha, porque aí aí impacta mais, né, de quilômetros deste nosso mundo. Então, veja, os mesmos valores que são aplicados para essas questões de agredirmos uns aos outros pode gerar maravilhas de conquistas que nós estamos desbravando, como um dia nós desbravamos um continente e outro. Então, exatamente o que falta é esse aspecto das criaturas exercitarem aquilo que Jesus nos estimulou seguidamente, que nos amássemos uns aos outros. Já estamos muito melhores desde a passagem de Jesus pelo planeta, sim ou não? Estamos muito melhores. Claro que hoje, muito mais informados. Então, qualquer absurdo que nós vemos, né, nós não tínhamos acesso, somos muito mais informados. Hoje, através deste aparelhinho mágico na mão, nós recebemos notícias, vídeos, etc., do que acontece no mundo. Antes nós estávamos limitados, por exemplo, a uma situação de uma região. E, claro, os telejornais, que funcionam 24 horas por dia, têm que buscar informação no mundo inteiro.
o tempo todo. E vai nos abastecer até mesmo se a galinha do vizinho, do cidadão na China, morrer. Morreu a galinha, tá, vira notícia, porque chega uma hora que não tem tanta notícia. E o que vende? Vende, infelizmente, ainda aquilo que as pessoas, né, nós estamos ainda num padrão de consumo, isso não é generalizado, mas a notícia que, lamentavelmente, ainda vende é a notícia mais infeliz, é a riqueza aplicada de uma maneira inadequada, de forma desagradável. Porém, ela está para nós, a partir desde o momento que nós somos espíritos, em relação às próprias capacitações que temos, como essas capacitações sendo, na verdade, projetadas nas conquistas do bem-estar social que nós podemos promover. E por que existem essas desigualdades? Elas estão nesta ou em outra vida? Por que nós somos, né, são algumas perguntas, nós não somos igualmente ricos? Se fosse feita a distribuição igualitária de toda a riqueza do mundo, quais seriam as consequências? E outro aspecto, resolveria o problema da humanidade? O equilíbrio seria estável? É só verificar. Se nós distribuíssemos tudo o que nós encontramos, em muito pouco tempo, a Kardec vai fazer essa análise, em muito pouco tempo nós teríamos de novo aqueles ricos e pessoas novamente endividadas. Porque nós sabemos que muitas pessoas não têm capacitação de administração, né? E outras têm maior capacitação de administração. E utilizar-se dessas riquezas não são, evidentemente, não é, de uma maneira inadequada. O que nós precisamos, nessa questão de aplicarmos o Evangelho na sua utilização, é buscar meios de trabalhar a questão da justiça social, né? De poder fazer com que as coisas funcionem de acordo, remunerando bem o trabalho. Remunerando bem o trabalhador. Não é pagando em excesso, mas é pagando o justo. Até porque o bom acordo é quando é bom para os dois lados. Não é assim? Um bom acordo é quando é bom para os dois lados. Quando existe um lado que se sinta prejudicado, não existe um bom acordo. Nós ainda estamos experienciando esses aspectos de transformar esses acordos em bons acordos. E essa é a questão de nós buscarmos justiça. Até porque a verdadeira propriedade, quando nós analisamos nesse item, quando a humanidade vai conhecer a distribuição mais justa? Novamente, quando nós nos amarmos. Essa é uma criança na comunidade da Saramandaia, no Recife. Crianças mergulham nesse lixão em busca de latinha para poder vender e ajudar a mãe a comprar comida, porque, por ausência na escola, por faltas na escola, a Bolsa Família foi suspensa da família, e por conta de que as crianças não eram mandadas para a escola, então elas vão mergulhar no canal, nessa comunidade, para pegar latinhas. Ora, quando nós vemos isso, diante de tantas oportunidades e tantas riquezas, isso nos choca, e saibamos de uma coisa, pelo menos nos choca. Não é verdade? Porque há bem pouco tempo atrás, nós não nos chocávamos. Não é assim? Nós víamos as pessoas, e ainda, lamentavelmente, encontramos pessoas que abandonam, não crianças apenas. Vamos falar só dos pets, porque criança já é um absurdo. Não é? É o absurdo dos absurdos. Então, criaturas que não têm respeito pela criação que está em nível abaixo, né, de dependência absoluta, as pessoas abandonam. O que está faltando para que nós encontremos meios de utilizarmos desses recursos fantásticos, se não o exercício dessa riqueza, desses talentos que nós temos em nós, para não encararmos mais quadros desta natureza? Se nós pararmos para pensar, mas é que, né, começam as explicações. Não é mais isso ou aquilo. A realidade é necessidade de conscientização para o exercício efetivo do amor, do respeito a nós mesmos e ao semelhante, para que as cenas não aconteçam. Até porque nós podemos nos perguntar o que é a verdadeira propriedade, o que são os nossos bens materiais.
não é, outros aspectos. A quem pertencem os bens da terra? Como é que nós devemos agir na posse de bens materiais e quando a propriedade é legítima na terra? Ora, saibamos todos nós, até porque temos consciência disso, nós somos usufrutuários dos bens divinos. Usufrutuário não é dono. A começar do próprio corpo. Você já viu algum espírito levando o corpo junto, dizendo, não, mas eu estou trazendo ele como um souvenir no plano espiritual, porque agora que ele estava malhado, bronzeado, bonitão, etc., eu queria continuar com ele. Nem com ele continua. Pode até continuar preso com ele durante um certo período no processo do desencarne, mas não vai levar junto. Essa é a realidade. Até porque, como usufrutuário, nós temos que dar conta da nossa administração. Olha o Senhor para os funcionários, lá os 3 funcionários, dizendo, eu vou viajar. Qual é a viagem que o Senhor faz? Somos nós que viajamos. Reencarnamos. Quando desencarnamos, estamos diante de quem? Do Senhor. De quem é esse Senhor? Da consciência, que vai perguntar, ou vai solicitar, dá conta da tua administração. De repente, nem consciência tem, porque está no plano espiritual. A gente sabe disso. Porque se despertamento de plano espiritual, de consciência, fosse um mero chegar lá, todas as noites nós estaríamos devidamente conscientizados no dia seguinte, pois fazemos esse percurso de ida e vinda que acontece numa reencarnação todas as noites, sim ou não? Ou não precisa ser nem durante a noite. Um simples cochilo, nós saímos do corpo em processo de desdobramento natural. Se a relação com o plano espiritual fosse um alterador de consciências, voltaríamos desse simples cochilo, né, completamente alterados. Mas a natureza não dá salto e ninguém é agredido nas suas convicções e nos seus valores. Saímos do corpo, a questão de tempo, dependendo da dimensão em que nós adentramos, pode não significar nada, a ponto de recebermos mensagem mediúnica dizendo que o que nós aprendemos em 50 anos depende da dimensão relativa à Terra, que o indivíduo se encontra. O que nós aprendemos em 50 anos, eles aprendem em 5 minutos. Então, esta relação na dimensão paralela, nesse período curto que nós possamos estar, pode vir uma infinidade de informações, mas não é um alterador, né, de valores e consciências se nós não resolvemos aplicá-las. Não está aqui o Evangelho há 2000 anos solicitando o básico de todos nós? Não é verdade? E o que é o básico? Não é que nós nos amemos uns aos outros? É uma solicitação básica, efetiva, e não é complicada. É meio difícil dela acontecer, desde que nós não queiramos nos empenhar. Porque quando a gente quer se empenhar em alguma coisa, é verdade, nem sai de baixo, sai da frente também. Porque a gente vai atrás do que nos interessa. Não é assim? Graças a Deus que é isso, porque somos essa energia. Então, as questões da verdadeira propriedade, diz um espírito protetor na mensagem de Bruxelas, em 1861, uma propriedade somente é legitimamente adquirida quando, para possuí-la, não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á conta de cada centavo mal adquirido em detrimento de alguém. Olha que beleza, hein? Aquilo que te tomaram, um dia vão te devolver. É tão fantástico que no livro Sexo e Destino, de André Luiz, tem uma passagem que é significativa em relação à riqueza. O cidadão conhece a senhora, família muito rica, a filha única. O marido, então o pai, desencarna. Então a viúva herda toda a fortuna. E aí tem uma filha solteira. E, né, o golpeador do baú cresce o olho. Cresce o olho e vai lá e começa a envolver a moça, né? Pede ela em namoro, começa a envolver. Sabe como é que são essas coisas, né? A gente fica até com uma voz meia vampiresca de meia-noite. Não é, né? Olá! A gente sabe como é que funciona. A moça, claro, se envolve, ele se casa e, evidentemente, faz o quê? Tem um problema para
botar a mão no baú, interna a sogra num manicômio. E ela não tinha problema nenhum. E André Luiz, como qualquer um de nós, né, muito humano, se revolta. Como? A senhora não tem absolutamente nada. E ele está fazendo o quê? Colocando-a num manicômio, que ela vai desencarnar lá, pelo tratamento, imagina, década de 40, 50, né, o tratamento que era reservado em manicômios, ela vai desencarnar lá, e ele está fazendo isso para pegar toda a fortuna, porque a fortuna transferida para a filha ficaria na mão dele. Aí o mentor disse assim, não se preocupe não, André, não se preocupe. A justiça divina é soberana. Ela, a sogra, vai reencarnar como filha dele. E ele vai trabalhar tanto que ele vai devolver a fortuna para ela triplicada. Fantástico! Vai passar a existência inteira se matando de trabalhar para devolver para aquela que ele tirou, né, porque não era legítimo, 3 vezes mais. Pronto! Para que precisa pegar um indivíduo e, né, no nosso nível de justiça, não é? Pega o indivíduo e vamos massacrar. Não precisa. As leis são de amor. Você vai trabalhar muito, meu querido, minha querida, porque você vai restituir o centavo que você tirou. Diz Emmanuel no Leis de Amor. As criaturas que malversam o patrimônio público reencarnarão nas mesmas coletividades que prejudicaram, para trabalhando das maneiras, às vezes, mais difíceis para fazer com que aquela comunidade avance, possa quitar-se com a própria consciência. Olha que beleza, não? Não é fantástico isso? A gente vai se quitando. E ele não fala só dessa situação, ele vai falando das várias profissões, de professores, de educadores, de trabalhadores na área da metalurgia, de várias outras atividades. Você volta para consertar, meu nego. Ponto, não tem problema. É amor de Deus em ação. Você não fez bem? Volta e faz de novo. Né? Fez bem? Volte e continue, por favor, a fazer a obra que está fazendo. Não é verdade? Porque é benefício. E tem mais. Olha que maravilha. Estando nessa configuração de fazer bem, no plano espiritual a gente vai, quando formos para lá, evidentemente, nós vamos estimular as criaturas a dar continuidade no que está sendo feito. Não é fantástico? Quero coisa melhor do que isso? Quando a gente faz o mal também. A gente também vai estimular, etc. Mas nós nos limitamos, não é, totalmente, porque o mal não tem essência, até porque não tem criação da divindade. É o desconhecimento do indivíduo. Não quero melhor que isso. E essa prestação de contas, né, dá conta da tua administração. Como dissemos, não é para Deus, é para a própria consciência, quando ela começa a despertar. E graças a Deus, ela não desperta assim. O que é muito bom. Porque imaginemos se ela despertasse assim. Como é que nós administraríamos tudo? Ela vai gradativamente despertando. Exemplo simples. Aquilo que nós não tínhamos noção na nossa infância, adolescência, juventude, tem muitos ainda que estão na juventude, né? Mas infância, adolescência, quando nós nos recordamos hoje de aspectos equivocados pelo desconhecimento, né? Evidentemente, pela falta de experiência, nós dizemos, puxa, não deveria ter feito daquele jeito, poderia ter feito diferente. Né? Mas essa conscientização aconteceu como? Gradativamente. Ela não pode ser aos saltos, porque senão seria um elemento de muito choque para o indivíduo. Ela vai acontecendo à medida da nossa necessidade e à medida que nós vamos nos utilizando dos aspectos de exercitá-la. E aí, tendo em vista a brevidade da vida terrena, dentro desses aspectos, desses patrimônios todos que nós podemos herdar ou estar à nossa disposição pelo nosso esforço, é despropositada tanta energia com o objetivo de acumular bens. Ou seja, o que é que Jesus vai ensinar é a questão do apego, não se escravizar às situações, posições, coisas e pessoas. Não é esbanjamento.
não é? Porque diz um espírito protetor na mensagem de Cracóvia, em 1861, nessa mesma obra no Evangelho. Em prol do corpo que morre, negligenciastes vosso espírito que viverá para sempre. Ele comanda vosso espírito, o corpo, que dele se faz escravo. Olha aí Jesus, não é Jesus claro para todos nós, nos seus ensinamentos de 2000 anos, que esse mentor está apenas rememorando. Foi esse o objetivo da existência que Deus vos deu? Aí a gente vê as pessoas desencarnando com um infarto do miocárdio por estarem estressadas. Aí pegamos lá a mensagem que já é muito conhecida no meio espírita, cujo título é do Belarmino Bicas, é o nome do cidadão, através da psicografia de Humberto, através do espírito de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Cartas e Crônicas, aonde o Belarmino Bicas diz que morreu 22 anos antes, desencarnou 22 anos antes, por ser mal-humorado, entenda aí também estressado. Aí o indivíduo se estressa para acumular bens, etc., e desencarna. E aí o pessoal faz a maior festa, né? Porque liberou geral. E o grande desespero das criaturas, e tem no mundo maior um cidadão, o grande desespero dele em relação à fortuna era ver, porque ele foi um sovina a vida toda, acumulou uma fortuna enorme e morreu sovina, evidentemente, não é? Porque o indivíduo não. Às vezes tem uma colocação do tipo assim: depois que ficou velho, ficou desagradável, que a palavra comum é chato. Não é. É porque foi uma criança chata, um adolescente chato, um jovem chato, um adulto chato, um velho chato. Ele só foi se especializando na chatura. Não é verdade? O sovina é a mesma coisa. O sovina foi sovina na infância, na adolescência, na juventude, como adulto, e um velho sovina. Desencarnou sovina. O sofrimento dele era ver os filhos e a esposa gastando o dinheiro dele. Aí ele diz: meu Deus, estão gastando tudo. Claro, o pessoal disse assim: morreu o sovina, liberou. Vamos botar esse dinheiro para circular, não é verdade? Essa que é a realidade. E o sofrimento dele era ver as pessoas gastando. Não é esbanjar, mas é saber utilizar-se, não é? Ou seja, a palavra já vem de saber, de sabedoria, utilizar-se adequadamente, não se apegar, não se escravizar, novamente, a situações, posições, pessoas, né, propriedades, etc. Até porque a propriedade pode pegar fogo, o carro pode ser roubado, batido, o namorado ou a namorada pode nos dar um fora, ou seja, a situação econômica pode mudar, o indivíduo que não está apegado, ele não vai sofrer em relação a isso. Quando teve o assunto daquele plano Collor no Brasil, várias criaturas se suicidaram. Veja, várias criaturas se suicidaram quando receberam a notícia. Então, o que tinha mais valor, a vida ou as propriedades, ou as coisas? Quando o Senhor nos dá o talento máximo, já é a própria vida. Então, por isso, a necessidade de nós buscarmos na questão do caráter dessa tarefa, que é conferida pela riqueza, pelos ministros da caridade, que cada um de nós somos, na verdade, não é? Tornar a riqueza produtiva, a começar dos próprios talentos, que são as maiores riquezas, comportando-se como fiel depositário de Deus. O Senhor me deu 5, estão aqui os seus 5, e mais 5 de volta. O Senhor me deu 2, de acordo com a minha capacidade. Estão aqui os seus 2 e mais 2 de volta. O Senhor me deu 1, porque eu tenho capacidade para 1. Eu posso, pura e simplesmente, fugir dos meus compromissos de crescimento e me esconder em mim mesmo. Ou posso voltar para o Senhor, dizendo: o Senhor me entregou, me confiou, eu estou lhe devolvendo com as correções e os juros adequados do meu esforço individual. Pensemos a respeito, pensemos nisso. Muita paz.